Pronto, começou aí para todo mundo, né? Uma boa tarde, então, mais uma vez a todos. Uma alegria podermos reunir mais uma vez aqui para essa nossa segunda aula, né? Hoje, do curso Pensar com os Pés no Chão, promovido pela Analética. E hoje o nosso tema será descolonialidade, decolonialidade, neocolonialidade e pós-colonialidade. Visões desde aqui, certo? Visões acerca do contemporâneo desde aqui. Quem vai ministrar a aula somos eu, Felipe, sou formado em Filosofia pela PUC Campinas e mestrando em Ciências da Religião também pela PUC. E o Presley, que vai se apresentar agora, mais uma vez, né, a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Presley, né? Sou formado também em Filosofia pela PUC Campinas e também estou concluindo agora o mestrado em Ciência da Religião pela PUC também. O Felipe, a Crislin e o Walter vão se apresentar. Isso. Eu acho que o Hugo falou para ensinar, né? Isso. Então, eu vou passar aqui para a Crisley e o Roher se apresentarem, porque eles não estavam na terça, né? Nós vimos o vídeo deles e agora eles vão ter a oportunidade de falar um oi para todo mundo. E depois o Hugo assume aí para mostrar para vocês o funcionamento da plataforma onde estará disponível os cursos, né? O Camilo, que é a plataforma onde vocês vão poder acessar os documentos do curso, as aulas, etc. Crisley y Roher. Bueno, hola, muy buenas tardes. Un placer saludarlos. Mi nombre es Roger Adán Chambimaita, soy boliviano. Vengo de una raíz indígena aymara del departamento de La Paz. Tengo formación en Derecho por la Universidad Pública del Alto, aquí en el departamento de La Paz. En la actualidad estoy ya finalizando mi maestría en de integración latinoamericana. Mi trabajo de investigación está más enfocado en el campo del pluralismo jurídico, colonialidad jurídica, justicia indígena y todo lo relacionado también a los estudios a partir de la epistemología indígena aymara. Entonces, para mí va a ser un gran honor poder compartir mis experiencias, de mis investigaciones, mis reflexiones con ustedes y poder realizar un intercambio de ideas y debates en torno al pensamiento descolonial, decolonial. Um saludo, hermanos e hermanas. Boa tarde, meu nome é Crisley Mayra Barbosa Gonçalves, eu sou doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e também tenho mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas. No meu mestrado eu trabalhei temas de mestiçagem vinculados também às perspectivas decoloniais e pós-coloniais aqui na Bolívia, e atualmente eu trabalho com as economias aimaras aqui da cidade de Gelarto, que é onde nós dois vivemos, tanto o Roger como eu. E, bom, estamos aí animados com o curso Pensar com os Pés no Chão, né? A gente vem já pensando esse curso com o pessoal da Analética há uns 2 anos, e acredito que serão debates muito interessantes também sobre os diversos temas que nós propomos, a partir também das diversas formações das pessoas que estão responsáveis pelos cursos, né, pelos 8 cursos. Então, nós acredito que na próxima semana já temos uma aula sobre colonialidade do poder com os temas de Aníbal Quijano. Também vamos trabalhar a questão das mulheres descolonizadas, né, com o texto da Lélia Gonzalez. Trabalharemos um pouco também com lógicas de redesenhamento de genealogias, com algumas perspectivas a partir dos andes bolivianos, dos movimentos indianistas e cataristas aqui dos Aimares, a qual o Roher também faz parte, e com as ontologias indígenas, né, pensando um pouco desse grande texto que é A Queda do Céu, do Davi Copenaua, com Bruce Albert. Então, a gente espera que os debates sejam interessantes para vocês e espera que possamos nos conhecer melhor. Obrigado, Cris, Roher. Hugo, você quer fazer a apresentação da plataforma?
Faço sim. Oi, gente, boa tarde agora oficialmente. É legal que está gravado, aqueles que não tiveram acesso depois podem acessar. Eu vou mostrar minha tela aqui rapidamente. Primeiro deixa eu explicar. Nós iríamos usar o Moodle, a plataforma da Analética Oficial é o Moodle, mas nós tivemos problemas com o servidor, eles faz 3 dias mais ou menos que não conseguem resolver. E aí, então, nós tivemos que optar pelo plano B, mas o plano B é tão rico quanto, se não melhor, que é essa plataforma aqui, que ela chama Camilo, ou Chamilo, como você preferir. Deixa eu tentar tirar aqui, pronto. Eu vou sair aqui. Eu estou enviando e-mail para vocês exatamente agora, né? Vocês vão acessar, infelizmente ela não tem o português brasileiro ainda como interface, mas é tranquilo, não tem problema quanto a isso. Vocês vão acessar esse link, né? O e-mail vai mandar com seu login e senha. Sugiro que vocês copiem a senha e colhem aqui, porque a senha é bastante complexa. Às vezes a gente vai tentar colocar e ver uma coisa errada e tal, dá problema. Então, se você copiar o login e a senha, colocar, depois você pode trocar a senha automática que ele mandou para você. Entrando na plataforma, você vai entrar, não nessa tela aí, mas nessa tela aqui, né? Essa tela inicial. Você tem aqui sua caixa de entrada, né? E-mail, convites pendentes para amizade, etc. Ela é uma plataforma de cursos que também une a rede social interna da Analética, né? Nós estávamos pensando nela futuramente, mas porventura vamos adotá-la agora. E aí você vai ver o curso aqui, ó, Pensar com os Pés no Chão, e quando tiver outros cursos da Analética, você também tem a possibilidade de visualizá-los aqui. Então, entrando no curso, ela é bem intuitiva, né? Deixa eu colocar a visualização como aluno aqui. É isso daqui, ó, bem simples, né? Então, aqui você tem a descrição do curso, percurso de aprendizagem, onde está todo o conteúdo do curso, utilizadores também estão fazendo esse curso, os fóruns, o chat para poder conversar ao vivo por texto, né? Deixa eu colocar aqui no percurso de aprendizagem. E aí aqui você vai ter, agora eu tenho que passar para instrutor, você vai ter acesso ao que já está aqui. É isso daqui, ó. E aí entrando aqui você vai ter acesso a todos os textos das aulas já. Que no caso está dando erro aqui, mas estará. Eu estou subindo tudo agora e a minha internet é de 2 megas, então desculpem por isso. Mas os textos das aulas já estão todos disponíveis aqui, e inclusive o fórum para o curso, o fórum que nós poderemos aí interagir constantemente. Bom, está dando erro aqui, mas não dará, tá bom? Está subindo tudo aqui. Mas eu quero que você perceba agora que é bem tranquilo aqui. Aqui você tem a agenda pessoal, onde você pode agendar as aulas, inclusive, daí por diante. Relatórios, a rede social, como eu comentei, daqueles que estão fazendo cursos agora na Analética. Você pode, inclusive, fazer um post aqui sobre o curso, etc. Convidar. Enfim, é isso, né? Bem intuitiva, acho que vai ser tranquilo. Eu estou colocando todo mundo aqui, subindo conteúdo ao mesmo tempo. Mas o básico é isso, tá bom? Qualquer problema, enviem, por favor, e-mail para o analética@analetica.com.br. Tá? Esse fica sendo o nosso e-mail oficial de interação. Hoje, até o final da aula, eu já quero ter terminado, adicionado todo mundo e já disponibilizado todo o conteúdo aqui, no recurso de aprendizagem. Tentar uma última vez, só para você ver como que ele vai ficar acessível. Fica bem simples, encontro 1, encontro 2, encontro 3, até o 8, e cada encontro o texto da aula. Tá bom? Espera até o final da aula, eu já vou conseguir subir, e aí eu já mostro para todo mundo. Mas é isso, basicamente, e aí a gente vai conversando. Valeu, Felipe. Ótimo, Hugo, obrigado. Aí qualquer coisa, se você conseguir no final da aula, você volta para mostrar como ficou. Bom, então, queria perguntar se alguém que não se apresentou, que não esteve na terça-feira, queira se apresentar agora, para a gente conhecer. Gente, boa tarde. Meu nome é Breno Augusto. Eu sou bacharel em Psicologia, especialista em Educação Especial Inclusiva e mestre em Educação Profissional e Tecnológica.
e atualmente eu estou fazendo graduação em filosofia. E eu tenho minha atuação profissional como psicólogo clínico e como analista de educação básica. E meu interesse pelo curso se deu através de um contato com o Hugo, com a Evelyn, o pessoal da AFIO Brasil. E é uma temática que eu tenho estudado bastante, especialmente porque eu venho estudando a filosofia brasileira e a minha hipótese, uma linha que eu tenho dedicado bastante é como que na história da filosofia brasileira a gente pode encontrar vários pioneiros, vários autores que, ainda que não possam ser arrolados diretamente como pensadores da libertação, pensadores de uma filosofia da libertação ou de um pensamento decolonial, ainda assim, se a gente tomar uma concepção mais ampla, a gente conseguiria englobar eles, né? Como é o caso do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto. E é isso. Eu falo da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado, Breno. Seja bem-vindo aqui no nosso grupo. Tem mais alguém? Bom, vamos seguir então. Se alguém quiser depois se apresentar, ou o pessoal que entrar novo quiser falar, a gente conversa depois. Então, hoje, a proposta da nossa aula é pensar 4 conceitos importantes para o pensamento decolonial, sendo eles o decolonial, o descolonial, o neocolonial e o pós-colonial. No entanto, para a gente chegar nesses conceitos, nós vamos fazer uma passagem pela Constituição da Modernidade. E a Constituição da Modernidade como fruto do pensamento filosófico do Ocidente. Esse caminho foi optado porque eu e o Presley, nós somos oriundos da filosofia, e então a nossa perspectiva vai ser bastante filosófica, passando um pouco pela história da filosofia para chegar numa constituição desse Ocidente, enquanto modernidade, estou entendendo aqui. E aí, esse entrelaçamento entre modernidade e colonialidade, para então entendermos a tarefa da decolonialidade, tá bem? A gente vai adotar uma metodologia de diálogo, mais ou menos, então eu vou falando um pouco, o Presley um pouco, se alguém quiser entrar no diálogo também pode se sentir à vontade para debater e discutir. E no final da nossa fala, a gente abre, né, de forma mais concreta para interação e discussão geral, tá bom? Bom, eu queria começar dizendo que a Constituição da Modernidade, como nós vamos adotar aqui, ela parte de um pressuposto que o Dussel nos dá, de que a modernidade nasce originariamente no ano de 1492. Acho que a maioria já ouviu essa tese do Dussel, porque ele afirma que é com a chegada, né, dos colonizadores na América e o descobrimento da América que então nasce um projeto de colonização e de essência, que denota a essência própria da Europa, dessa Europa então como colonizadora. Dito isso, essa colonização que a Europa promove é uma colonização que vai subjugar o outro, uma colonização que vai denegrir o outro, que vai encobrir o outro, é o termo que o Dussel usa, né? O descobrimento da América leva ao encobrimento do outro, justamente porque a base epistemológica dos colonizadores é uma base que não considera o outro na sua essência, na sua perspectiva, que nós hoje entendemos assim como ser humano, né? Então, esse outro pode ser qualquer coisa. Ou melhor, ele não é. E essa é a pior hipótese, né? O outro, ele passa a não ter nenhum estatuto, né, perante o colonizador. E ali, o colonizador pode, então, fazer aquilo que ele bem compreende, né? Isso se dá porque a Europa, no ano de 1492, no final do século, ali no final do século XV para o XVI, no início do XVI, a Europa ela está como uma periferia do mundo. E a periferia do mundo, que era a Europa, porque os centros de política e de economia estavam nos outros continentes,
e, sobretudo, ali no continente asiático, né, com as importações de especiarias, etc. Então, a Europa estava um pouco fora de um eixo político, ou melhor, de um eixo econômico, né? Então, a descoberta da Europa, desculpa, a descoberta da América passa a ser, para o colonizador europeu, uma guinada de centralização política naquele ambiente de fim da Idade Média e início da modernidade. Bom, só que esse processo, ele é um processo que não está só em fatos históricos, mas ele está, sobretudo, como nós vamos identificar aqui, dentro da construção do pensamento filosófico, que nasce lá na Grécia, assim, essa perspectiva, né, do pensamento, eu estou dizendo, o pensamento filosófico que vai levar a esse modo de colonização. E aí, o Presley vai dar o tom dessa nossa conversa, fazendo uma passagem pela filosofia, a iniciar pela poesia, né, da Odisseia, aonde a gente vai culminar na modernidade. Então, Presley. Obrigado, Felipe. Então, pessoal, como o Felipe bem falou, essa aqui não é uma palestra, né, não é uma conferência, é uma aula, então fiquem à vontade, caso no decorrer da exposição, se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, se quiser complementar, contrapor alguma ideia, fique à vontade, tudo bem livre. Assim também, o Hugo, se você quiser fazer algumas inserções, o Leonardo, o Crislin e o Warner, né? Fica livre, né, nesse sentido. Tá? Então, como o Felipe bem falou, esse processo de dominação que tem início na modernidade, nós temos que pensar que a raiz dessa ideia, ela tem um fundamento, né? A vontade de colonizar, a vontade de dominar não é uma vontade que nasce da noite para o dia, mas é uma vontade que é construída, né, no decorrer de um período da história humana, né? Então, para falarmos de colonialismo, nós precisamos rastrear na cultura ocidental as raízes desse pensamento que tem como a consequência a dominação e a exclusão, né? Então, é importante, eu chamo a atenção de vocês a me acompanharem em dois conceitos principalmente, que é da identidade, né? A afirmação da identidade em detrimento do outro, né? A afirmação da identidade e o desprezo da diferença. Então, assim, né, nós poderemos contextualizar e compreender a modernidade, assim como os processos civilizatórios, né? E então nós poderemos compreender os termos decolonialidade, decolonial, pós-colonial e neocolonial, né? E eu gostaria de iniciar falando sobre a obra Dialética do Esclarecimento, né? O Adorno e o Carney, eles têm uma percepção assim, fundamental, né? E que demonstra todo o cuidado que nós devemos ter na nossa atividade mesmo intelectual, enquanto em produção de conhecimento, né? Porque isso tem uma consequência, né? Uma consequência material, uma consequência empírica, né? Então, ao perceber que as raízes desse pensamento se encontram em Homero, né? Logo lá no início da dialética do esclarecimento, é importante ressaltar que a Odisseia, que é onde o Adorno e o Carme eles vão encontrar esse arauto, né, da racionalidade, da razão, da identidade, portanto, ela tem a sua forma escrita no início, no século 8 a.C., né? Então, portanto, isso é a forma escrita, mas isso é mais antecedente ainda se levarmos em consideração a tradição oral, né? E eu gostaria de citar aqui uma parte para nós podermos sentir como que isso é pensado, né? O discurso homérico, ele produz a universidade da linguagem. Se já não a pressupõe, ele dissolve a ordem hierárquica da sociedade pela forma esotérica de sua exposição, mesmo e justamente onde ele a glorifica,
Cantar a ira de Aquiles e as aventuras de Ulisses já é uma estilização nostálgica. E aqui é importante, quando ele fala dessa estilização nostálgica, né, que é na composição assim, estética do próprio poema, da Odisseia, ele remete a uma ideia de recuperar o passado, né, de manter presente, de manter atual o mito, de repetir o mito de origem. Né? Isso aqui é muito importante. O Eliade, na obra Mito e Realidade, também em Arquétipos da repetição do eterno retorno, ele fala que o que dá sentido à realidade, né, o que afirma a realidade enquanto tal, é um mito de origem. E para uma ação se tornar real, você tem que repetir esse mito, né? Então, nessa repetição, você tem o quê? Uma conservação do passado e, ao mesmo tempo, uma conservação da identidade. Né? E o herói das aventuras revela-se precisamente como protótipo do indivíduo burguês, segundo Adorno, cujo conceito tem origem naquela autoafirmação unitária que encontra seu modelo mais antigo no herói errante. Ulisses, ele foi alertado por Circe, a divindade da reconversão ao estado animal, a qual resistira e que, em troca disso, fortaleceu para resistir a outras potências da dissolução. O outro. Né? Então, é importante, assim, que durante toda a trajetória do Ulisses, o que está sempre presente é a conservação de si mesmo. Então, no decorrer da Odisseia, ele se encontra com diversos outros seres que negam, por assim dizer, a sua identidade, e o que ele faz? Ele a destrói, né? Ele os elimina, ele não se deixa alterar por aquilo que é diferente. Assim como na sedução das sereias, permanecem mais poderosas, mas mesmo assim ele não se sujeita, ele não se submete. Ninguém que ouve sua canção pode escapar a ela. A humanidade teve de se submeter a terríveis provações até que se formasse o eu, o caráter idêntico, determinado e viril do homem, e toda a infância ainda é, de certa forma, a repetição disso. Então, portanto, o que Adorno e Horkheimer eles enxergam como algo ainda, dizemos assim, inofensivo, né? E que depois isso vai desembocar, e a intenção deles é essa, né? Que isso vai desembocar no início do século XX, na metade do século XX, na Guerra Mundial, essa racionalidade, essa identidade que tenta se impor aos demais, né? Se afirmando constantemente se afirmando em detrimento do outro. Então, por exemplo, você tem a experiência do nazismo, porque presente já nessa ideia de Ulisses, o outro, ele sempre põe em risco a minha identidade. Então, o temor de perdê-la sempre me move para uma direção em que eu quero reconstituir o passado. E isso é muito presente, assim, em regimes totalitários, né? Como, por exemplo, foi o nazismo. E é interessante a gente pensar que logo no início da filosofia, com Parmênides, né, por exemplo, os filósofos da natureza, que então eles, quando você pega um manual de filosofia, o que você encontra? Você encontra que os filósofos da natureza, eles apelam para a racionalidade e em contraposição ao mito, né, que tem seu fundamento na crença. Então, num primeiro momento, parece ser um movimento aqui de ruptura, né? Mas, na verdade, no interior dessa ruptura, né, submerge uma continuidade, e que essa continuidade é a própria identidade. E a gente pode ver no pensamento do Parmênides, que daí tem início toda a metafísica, também a ontologia, né, sobre a questão do ser, é que o Parmênides, ele vê que o ser, ele é uno, né? E é a única possibilidade que eu tenho da verdade. Então, ele estabelece, né, num dos seus fragmentos, que existem, na verdade, até de forma, é um poema, né?
mas que existem ainda, aí você sente, né, que é um momento de transição mesmo, que ele fala que existe duas vias do conhecimento. Uma via é a da verdade, a da unidade, a da imutabilidade, e a da segunda via é a via da multiplicidade, do engano, da ilusão e do erro. Então, tudo de sensível que podemos perceber como múltiplo, como variado, como contingente, ele é o engano, ele é o erro, né? Porque o ser, ele é idêntico a si mesmo, ele é imutável, ele é eterno. Então aí você vê que mesmo da passagem do período homérico para a filosofia, né, pré-socrática, você não tem uma ruptura no sentido epistemológico, né? Você tem, na verdade, praticamente o mesmo argumento, só que apelando, só com novos contornos, né? Configurado de uma outra forma, de uma forma racional. E também Heráclito, né? Se nós percebemos em Heráclito, o Heráclito, ele afirma a diferença, mas o diferente, porque no Heráclito, só para relembrar, né, quem às vezes não é da filosofia, ele enxerga a realidade como uma luta de contrários, né? Então, por exemplo, na medida que você tem o quente, você tem o frio. Então, o frio, ele é algo necessário para você compreender o que é o quente, e assim a subida e a descida, né? A vida e a morte. Então, a realidade ela é constituída de contrários. O problema é que o que rege essa cosmologia, essa dualidade é a guerra, né? O princípio é o conflito, o princípio é a guerra. Então, o outro aqui, né, se pararmos para pensar, ele é sempre visto, então, em conflito com o seu oposto, né? Então, você não tem uma harmonia entre esses polos. Aí a gente avança um pouco mais, né, para ser mais didático. Como isso continua, como isso é tão presente no pensamento ocidental, quando nós paramos para... E aqui é toda a base da nossa cultura, né? Porque o cristianismo vai beber disso, e a modernidade, né? Porque você não consegue compreender o pensamento ocidental se você não compreende o encontro entre o cristianismo e a cultura helênica, né? E porque a ciência mesmo, ela sai, né, desse pensamento também cristão, né? Isso eu vou falar um pouco depois. Mas quando você pensa também, então, na epistemologia de Platão, e o Platão ele vamos dizer assim, um conciliador, né, entre essas escolas eleáticas e de Éfeso, né, do Parmênides e do Heráclito, ele afirma a multiplicidade, mas enquanto ele pode identificar a multiplicidade à ideia. Então, a ideia, ela dá sentido, ela ainda continua dando sentido à realidade. A unidade, a identidade, a imutabilidade, tudo que é considerado temporal, contingente, é assim, negligenciado, desprezado. E isso, de certa forma, assim, parece que o Ocidente não conseguiu desgarrar, né, desse pensamento, não conseguiu pensar, talvez, pelo menos não na história que nos é contada de forma mais geral. E o Aristóteles, então, para perceberem que sempre quando nós vamos aprender a história da filosofia, eles costumam... o método de ensino é um método muitas vezes dialético, né? Você tem um Platão que fala que a ideia é que dá sentido à realidade, né? Que eu conheço a ideia a partir da alma, né? Da reminiscência. Então eu lembro que eu já tive acesso à ideia eterna, então eu relembro. Então aí para contrapor a isso, então eu vou lá no Aristóteles. Mas no Aristóteles não é tão diferente, né? O Aristóteles só faz o mundo das ideias descer mais para o empírico, para a realidade, mas a ideia universal ele continua presente no objeto particular, né? O que
o ser humano faz, e aí você tem mais uma ênfase e a razão, é a abstração. Então, a abstração, ela acaba levando à universalidade. O que é importante também pensar nesse movimento aristotélico é que agora, ao invés da identidade ela se encontrar pressuposta, né, enquanto verdade na alma, como era para Platão, e que vai ser para algumas escolas do pensamento cristão, esse é um debate que vai até Kant, né, digamos assim, e ainda continua de certa forma. O Aristóteles ele apela para experiência. Então, a experiência vai ser um conceito também que vai ser desenvolvido e que depois vai ser importante para o ceticismo e também importante para o pensamento da diferença num período pós-estrutural, digamos assim, né? Não é à toa que, por exemplo, Deleuze ele escreve um livro sobre Hume, justamente enfatizando a questão da empiria, né? Mas então, mesmo assim, em Aristóteles, o pensamento da identidade permanece. No século XVII, XVI, XVII, nós temos um outro pensador que vai ser importante também, porque além de justificar a unidade, a eternidade, ele vai fazer uma transposição do pensamento lógico para a historicidade, né? E isso vai ser visto como um grande problema, porque o Leibniz, ele, na sua metafísica, ele tenta transformar todas as verdades de fato, né, as verdades de fato, portanto, históricas e contingentes, em verdades analíticas, né? E o que é uma verdade analítica? Uma verdade analítica é algo que você é um conhecimento que você consegue obter da lógica. Então, por exemplo, quando você fala que um quadrado ele tem 4 lados, então ele só é um quadrado porque ele tem 4 lados, ou seja, o predicado está contido no sujeito, né? O problema é que ele na metafísica dele, ele transforma todas as verdades de fato, ou seja, aquilo que acontece historicamente, em verdades analíticas, como se isso ocorreu, o que ocorreu necessariamente. Então, tudo que ocorreu, todo o processo, ele é justificado de forma necessária. E aí você tem um problema, né? Um problema filosófico. E aí ele tenta resolver de forma até considerado ingênua, né? Porque ele pressupõe que o mundo que nós existimos é o melhor dos mundos possíveis. Então, o que acontece teria que acontecer necessariamente porque Deus é bom. Então, isso não poderia ter sido diferente, né? É algo que está em debate na época, né, sobre a questão da bondade de Deus. Então, ele formula essa metafísica para resguardar a onipotência, né, em certo sentido. E isso vai depois desembocar lá no Hegel de uma forma muito mais séria, no sentido de que a negação do outro em Hegel ela vai ser muito mais enfatizada, né? E é importante pensar aqui também, se a gente pensar na reforma protestante, o Lutero, ele é alguém que vai se preocupar muito com a questão, e que daí vai ser importante para a compreensão, para a gente problematizar a questão da alteridade, que ele vai pensar, ele vai ruminar a questão das obras, né? Ou seja, o outro. Ele vai ruminar como que algo pode ser genuinamente feita para o outro. Como que nós desgarramos do egoísmo? Porque parece que o pensamento ocidental e até o próprio cristianismo, né, não conseguiu desgarrar desse egoísmo, porque tudo que eu faço em prol de alguém, na verdade, estou fazendo em prol de mim mesmo. Existe um outro pensador também, que é o La Rochefoucauld, do século XVII, né, em que vai afirmar isso, né? Tudo que nós fazemos, e quando nós vamos pensar alteridade, eu até gostaria de ouvi-los, e depois o Hugo também, nós temos que pensar essa saída do egoísmo, né? Como pensar aquilo que eu faço, eu não faço em prol de mim. Então, quando eu falo que eu não faço em prol de mim, de alguma forma eu tenho que deixar de ser quem eu sou, e isso é uma abertura. A questão é se isso é possível, e isso vai ser pensado e problematizado. São questões que nós temos que levar em consideração quando nós pensamos em alteridade, né?
Então, dando continuidade a esse pensamento, o Hegel, ele também vê a história como necessária, né? E no seu método dialético, né, da tese, da antítese e da tese, a antítese, ela sempre vai ser uma mediação. Ela é uma negação, mas ela é uma negação, e isso na fenomenologia do espírito ele vai afirmar a todo momento. A antítese, a mediação, ela é uma negação da identidade, ela é uma negação do si mesmo, mas é uma negação do si mesmo que se afirma, para se afirmar. Então você tem, ainda você continua no pensamento do Hegel, né, que é do século XVIII, você tem essa afirmação da identidade, e não em uma legitimação da história e também da dominação, porque você, na filosofia da história, o Hegel, ele chega a dizer que povos de alguns países do continente africano, eles não têm história, né? Eles não têm história, porque eles não registram a sua história aos moldes do registro europeu. Quem dirá também aqui os povos da América Latina, né, da América do Norte. Oi. E só para fazer uma incursão no que você está colocando, né? Se a gente pensa, eu vou falar aqui de dois autores, né? O primeiro para fazer referência aos clássicos que você disse e a influência dele até hoje, e o outro vai ser um que vem um pouquinho antes do Hegel. Então, o primeiro é o Agostinho, porque se a gente pensa no Agostinho, você citou Lutero, e as propostas de Lutero são propostas agostinianas, porque Lutero era um agostiniano. E se a gente pensa em Agostinho, lá no século IV, 3, 4, formulando uma filosofia da interioridade, a gente considera hoje que ele foi um dos pioneiros a colocar dentro do cristianismo o problema da interioridade e a filosofar sobre isso. Se você, de um lado você tem esse Agostinho, colocando que é no interior do homem que habita a verdade, dizendo então que a verdade pode ser chegada à medida de uma experiência, ou pelo menos dando-nos chances de pensar por aí. Por outro lado, você tem um Agostinho na Cidade de Deus com uma teologia política muito forte. E uma teologia política que fundamenta o império dentro da igreja. Quer dizer, agora a igreja católica vai ser o novo império. É um Agostinho que queria estar fazendo... que estava fazendo bem para o seu tempo. Mas, atualizado para os dias de hoje, ele precisa ser problematizado, porque à medida que ele quer levar a salvação para o seu povo, ele leva a condenação e a dominação dos povos. Por causa desse pensamento de identidade, né? Que é um pensamento que, como você bem colocou, né, localizado dentro da filosofia, com o problema da identidade, o Agostinho pode olhar e falar assim, olha, só quem é cristão, quem é filho de Deus, é que é salvo. Só quem está identificado com os nossos preceitos, com os nossos dogmas. Quer dizer, a coisa fica prática, né? Ela sai da ideia. E acho que esse é o tamanho do problema que a gente tem, porque essa filosofia do Agostinho reflete hoje, por exemplo, quando a gente ainda continua posturas cristãs de dominação do outro, quando a gente usa o nome de Deus para problematizar, para colonizar terras, para colonizar povos, para agir com homofobia, com xenofobia, inclusive, ou então agir contra as religiões afro-brasileiras, etc. Então, quer dizer, são posturas que não nasceram agora. São posturas que caminharam dentro do pensamento e desembocam hoje em ações práticas de violência, por causa de sementinhas, né, que vão sendo colocadas. E essa é a questão do Adorno e do Horkheimer, né? Pois é algo que está lá presente e que, sabe, a gente vai pensando, só que nós não, na verdade, assim, parece que nós não, porque nós somos finitos e nós não conseguimos abarcar a consequência, né, daquilo que nós pensamos. E daí vem eu acho que daí o pensamento decolonial, ele tem que ter essa preocupação com as consequências. Ele tem essa preocupação com as consequências. Né? Esse cuidado com o pensamento. Né? Por isso é importante a gente localizar, né, esse nascimento da racionalidade como identidade para entender
o que queremos com modernidade e pós-colonialidade, etc. Porque a racionalidade, ela vai se mostrar, né, no período que nós vamos chegar lá no pós-colonial, como uma das possibilidades de epistemologia. Uhum. Mas não a única. E Eu como queria... você falou... pode falar. Não, se você for continuar, eu deixo você falar e depois eu falo. Se você for continuar esse Não, pode falar, não ia continuar. Tá. Eu iria ainda fazer o outro apontamento que eu disse que faria, de outro autor, que é o Kant. Porque você falou do Hegel. E um pouquinho antes do Hegel está Kant. Kant é um autor que, em algum momento da sua obra, coloca que as mulheres só vão poder pensar quando elas tiverem barba, por exemplo. E aí a gente vê que uma postura totalmente misógina, já na modernidade, do cara que escreve sobre a ilustração e está ali na chave da questão do iluminismo, né? Imperativo categórico, e faz uma observação completamente misógina, que é uma comparação equiparada a essa do Hegel contra a xenofobia, uma formação comparada do Hegel com a formação xenofóbica, né? Se Kant é misógino, então Hegel passa aqui a ter uma postura xenofóbica nesse sentido, quando desconsidera outros povos. E isso é um problema que vem, que caminha, que ainda está junto com a gente hoje, né? Sim. A gente pode pensar, por exemplo, que Agostinho não estava fazendo mal para o seu tempo, falando que a igreja é um novo império, e depois... Porque ele não sabia que isso ia influenciar até os dias de hoje, eu imagino, né? Agora, será que Kant e Hegel tinham essa mesma ingenuidade, né? Quando falaram frases misóginas ou mesmo Heidegger, né? Ou mesmo Heidegger, que entra ali no debate nazista? Exato. Isso problema. Isso é uma coisa que a filosofia ela tem que, né, se lidar. Né? E como é que o Heidegger ele pensa uma ontologia da existência, né, do ser com o outro, e acaba aderindo a... É uma coisa assim, um distanciamento entre praxis e pensamento, né, que desperta, né, nuances assim, que nós devemos lidar, né? Nós temos que pensar com isso. Por isso que eu acho por isso que eu acho que a força do pensamento decolonial em não quebrar com os pensadores europeus, mas colocá-los numa crítica e talvez não aceitá-los, que depois a gente vai ver isso mais detalhadamente, né? Também se insere dentro desse tipo de postura. Bom, pode seguir. Então você percebe que tem essa... por trás dessa ruptura sempre há uma continuidade, né? Que é uma continuidade de dominação, de exercer o poder, a vontade, um modo de vida para outros povos, porque eu vejo nesse modo de vida um modo ideal, um modo que tem sentido, né? Um modo que é verdadeiro. Então, quando você passa, por exemplo, quando o Império ele se torna... você tem Alexandre o Grande, grande conquistador, né? Grande, entre aspas, aqui, né? E você tem o Império Romano, e depois o cristianismo também, ele não rompeu com a dominação, pelo contrário, né? E aí tem algo que é muito perigoso, que é uma legitimação absoluta. Porque quando você diz, né, que algo é absoluto, então, para o pensamento, nessa perspectiva, ela é irrefutável, se você assume isso como verdade. Então, por exemplo, o Hegel, quando ele pensa no espírito absoluto, o que vai ser a consolidação assim, do espírito absoluto, né? Entre esse movimento dialético de tese, antítese, tese. Por exemplo, o outro é sempre a antítese, é o não eu. Mas eu também, a minha subjetividade também é negada na objetividade do Estado. Né? E aí você tem o direito, por exemplo. E aí tem aquela crítica que Marx vai fazer sobre o direito, né, de Hegel, a crítica do direito em Hegel. Justamente por isso. Só que é interessante pensar que como essa dialética, ela continua... Ela vai ser um método assim que vai acompanhar, né? E que é a mesma dialética depois, por exemplo, a dialética negativa, ela vai tentar, ao invés
da mediação ser a negação, então seria a afirmação. Aí depois a gente entra um pouco nisso. Mas é interessante pensar, então, que aí você tem o Hegel, por exemplo, que influenciou, né, muito Marx, e que o Marx vai utilizar a dialética para contar a história, né, a partir do conflito de classe, mas colocando aí o ponto de vista do proletário, do trabalhador, em diferentes, né, épocas. Vai ser um termo, mas agora você tem essa história sendo contada e sendo colocado no ponto de vista do oprimido e não só do opressor. Não é só mais agora a história contada no opressor. E também você vai ter a afirmação da subjetividade enquanto uma característica que não pode ser alienada, né, inalienável, portanto, né, no sentido existencial, em Kierkegaard, né, e que vai abrir essa perspectiva para pensar a diferença, né, porque daí você tem presente nas categorias do Kierkegaard um conceito que é o absolutamente outro, em que Levinas também vai trabalhar. Isso é importante. Então, logo depois então, desse período, num período pós-colonial, né, que seria, então, que existem dois modos de nós compreendermos o termo pós-colonial, né? O primeiro vai se referir ao momento histórico, né, que a partir do século XX, né, posterior ao processo, portanto, de descolonização, são chamados dos países do terceiro mundo, né, nesse movimento de libertação. Então você tem esse período aí, localizado que vai se chamar pós-colonial. Esse é um dos termos, né? Então, temporalmente falando, essa ideia ela vai se referir à independência, à libertação, à emancipação de sociedades exploradas pelo imperialismo. E o outro modo de nós compreendermos o pós-colonial é o momento relacionado a modelos desconstrutivistas e pós-estruturais e pós-modernos, né? Nesse momento enfatiza-se, aí que eu estava entrando na questão, vai se enfatizar muita diferença, ao conceito de diferença. Então, agora voltando um pouco para o Adorno, quando ele fala de dialética do esclarecimento, o esclarecimento é alusão à ilustração, né? A exaltação da razão, a exacerbação da razão, enquanto uma perspectiva de progresso, né? Então, aquela perspectiva que se tinha lá no iluminismo do progresso, que a razão então traria, ela é desconstruída. Então você tem uma dialética, que seja a negação, né, desse esclarecimento, desse tipo de racionalidade, para pensar uma forma de superação dela. Então esse momento de pensar essa superação é um momento que a gente pode chamar então de pós-estrutural, né? Que vai visar a desconstrução de tudo isso que nós viemos falando, que é a desconstrução da identidade, da essência, do determinismo, né? Agora você quer, a partir da virada também hermenêutica, quando o homem se vê enquanto histórico, você abre novamente para a possibilidade, né? Então, ou seja, algo aconteceu, mas poderia ter acontecido diferente, mas há uma razão, há um fundamento por ter acontecido. Então, vamos investigar isso e pensar como que a subjetividade moderna ela foi construída. Os pensadores assim pós-construtivistas, eles vão, ou melhor, né, desconstrutivistas vão pensar a partir desse paradigma. O Presla, e é o que a gente pode chamar de metafísica clássica, né? Toda essa construção que a gente está montando aqui. Sim. Sim, e a partir desse momento, então, você vai privilegiar um discurso social, né, localizado, né, portanto, assim, né, não tentando levar para o universalismo, né, para a identidade, e descentralizar as narrativas dominantes. Então, esse é um modo de você compreender esse período que é pós-colonial, né? Então, autores, por exemplo, como nós estamos aqui, Deleuze e Foucault, né? Eles vão se opor
eles vão tentar pensar a diferença, né, a partir da diferença, a partir dela mesma, mas não em negação da identidade, né? A diferença por ela mesma. E esse é um conceito que também nós aqui vamos tentar problematizar quando pensarmos nesse giro decolonial, né? Porque autores, por exemplo, como Deleuze e Foucault, eles estão situados nessa corrente, né, pós-estruturalista. Eles vão buscar pensar em diferença por ela mesma, mas não agora subalterna a identidade. O pensamento anticolonial, ele pode ser encontrado, então, nesses pensadores que são eurocêntricos. E o problema é que mesmo sob o discurso pós-colonial, que enfatiza, portanto, a diferença, que vai buscar essa diferença por ela mesma, de alguma forma vai acabar sendo sufocada por não possuir seu espaço de fala e necessitar do intelectual. E isso aí é a crítica, né, que a Luciana Breslin vai fazer, né, que é, mesmo quando esses pensadores falam da diferença, você necessita de um intelectual, né, você necessita de alguém para poder afirmar isso para você, né? Mas Eu vou aí, até citar... pode falar. mas eu acho que aí que está o problema, então, do conceito de pós-colonialidade, que é um dos conceitos que a gente está tratando, de quando nós temos pensadores eurocêntricos ainda, como Foucault, embora falando de subalternos, embora falando da necessidade de emancipação, né? Nós não temos um Foucault, por exemplo, da América Latina, porque Foucault é um europeu, Foucault é um francês, então ele está falando Porque ainda sobre somos vantagens colonizados francesas. intelectualmente. Sim, exatamente. Tanto que, acho que até a Luciana Valestrini, né, que escreve um dos textos importantes que nós vamos deixar nas referências, ela indica que a construção da pós-colonialidade e do termo pós-colonialidade com o grupo modernidade e colonialidade, que pensou depois o termo descolonialidade, nos anos 90, né? Ele é um conceito que esse próprio grupo de modernidade e colonialidade optou por deixar um pouco de lado, justamente porque o que ele reflete é ainda uma dependência de pensadores eurocêntricos, porque ele é um conceito, na verdade, utilizado pelo grupo de estudos latino-americanos dos Estados Unidos, que eram formados por outros pensadores lá, e com algumas incursões também de pensadores indianos, que também tinham, inclusive, perspectivas e entradas dentro da tarefa decolonial, só que não se chamava decolonial, claro, né, antigamente. Hoje eles talvez se identifiquem assim. Então, acho que esse é o problema da pós-colonialidade, né, do termo. A tarefa é essa, é de superar a colonialidade, é de superar o pensamento da opressão, o pensamento imperialista. Mas nele há esse problema de ainda se depender de um eurocentrismo epistemológico, né? Então... Você ia fazer uma citação, né? E daí você corre o risco, né, de carregar, né, de uma forma camuflada esse pensamento ainda que quer afirmar, que quer dominar, né, que quer de alguma forma se autoafirmar e, portanto, se dominar. Então, a gente, por isso, de novo, né, o cuidado com o pensamento e a necessidade de outras formas de se pensar. A citação da Balestrin é que ela vai citar Spivak, né? Ela vai falar de uma crítica que essa Spivak faz a esse modo, essa forma do subalterno, que é o termo que ela utiliza, necessitar de um intelectual eurocêntrico para poder falar por ele. Então, quando você opera dessa forma, você não dá voz a quem necessita, ou seja, a diferença ela está sendo afirmada só enquanto conceito, né? E aí você tem um distanciamento, de novo, da praxis e do pensamento. E se pensarmos dessa forma, o modo, às vezes, acadêmico brasileiro ainda opera um pouco assim, né? Não abre muito, ainda não tem, embora nós podemos ver que isso tem mudado também. Agora você vê em congressos que você tem GTs, né, com esses temas, e isso é importante. Eu vou ler a citação. Em 1985,
Spivak publicou um artigo que, ao lado dos livros já citados, tornou-se um outro cânone do pós-colonialismo. E aí o livro é: Pode o subalterno falar? É importante reparar que nesse artigo a autora faz uma profunda crítica aos intelectuais ocidentais Deleuze e Foucault. E se você for pensar, a Butler, por exemplo, ela é uma autora que se utiliza muito do Foucault, né? Foucault, assim, ele e Deleuze, assim, são muito utilizados nesses pensamentos que buscam afirmar a diferença, que buscam afirmar a minoria, que buscam dar voz à minoria, porque justamente eles não vão olhar para a história de um modo como no Ocidente se costuma ver, de modo linear, de modo necessário, mas eles vão olhar para a história, né, como rupturas, ou seja, no pensamento desses autores, o ser humano ele não é naturalizado, né, mas ele é construído. A subjetividade é construída, e se ele é construído, significa que nós podemos fazer diferente. Né? E aí você recupera, então, aquilo que nós estávamos falando da possibilidade. Né? Voltando só para aqui, para a citação: a despeito de sua filiação pós-estruturalista e desconstrucionista, em uma autocrítica aos estudos subalternos através da reflexão sobre a prática discursiva do intelectual pós-colonial. Para ela, o sujeito subalterno é aquele cuja voz não pode ser ouvida, cuja crítica à intelectualidade que pretende falar em seu nome é o fato de que nenhum ato de resistência pode ocorrer em nome do subalterno, sem que esse ato seja imbricado no discurso hegemônico. Né? Então, ele ainda participa desse discurso hegemônico. Nesse caso, o subalterno permanece silenciado e aparece como constituição de mais um outro, né? Somente no conceito. Né? Então, uma classificação essencialista, portanto, que acaba por não incorporar a noção de difference, ou na diferença, né? Ou hibridismo. Então, portanto, a pretensão radical do pós-colonialismo de afirmar a diferença cairia no paradoxo de anular aquilo que pretende afirmar. Por nesse caso, a diferença desembocaria na submissão da identidade. Para a autora, não só o subalterno não pode falar, como também o intelectual pós-colonial não pode fazer isso por ele. Mas depois a Luciana ela vai problematizar essa questão levantada por nós. Por isso, hoje emerge a urgência da construção, né, de locais de fala. Somente quando construirmos espaços de diálogo nos quais o outro, o subalterno, possa falar e ser ouvido, estaremos afirmando a diferença. Há, entretanto, que reconhecer que também o subalterno pode ser um intelectual, então nós não podemos negar essa possibilidade. Porque hoje, pois caso contrário, entraríamos em um determinismo típico de um pensamento que se impõe enquanto dominante. Afinal, o intelectual não poderia ser um subalterno, né? Então, essa é a questão. E eu acho que pensar no intelectual ser o subalterno requer, né, como parte do caminho, como um processo para isso, a decolonização. Porque enquanto não houver essa passagem, né, porque enquanto houver dominação, não há como afirmar a intelectualidade nesse sentido do subalterno. Uhum. Então tem que haver esse processo. É como se fosse uma circularidade. Né? Você tem que ter esse processo para poder se afirmar e não só repetir. Bom, sobre a pós-colonialidade, então é basicamente isso, né? Resumindo, sim, são esses dois, dá para ser entendido então dessas duas formas. A primeira forma como esse período né, pós-colonialismo, esse período de libertação, né? Uma libertação que na verdade não se liberta, e ao mesmo tempo da formulação dessas filosofias e desses pensamentos que buscam afirmar a diferença. Uhum. Você quer falar, Felipe, eu posso dar continuidade no neocolonial? Uhum. Porque o neocolonial vai ser... na verdade, do descolonial e decolonialidade, né? Aí acho que você encerra no neocolonial. Tá. Porque acho que
falar agora de pós-colonialidade, de descolonialidade depois do pós, é assumir as perspectivas de conceitos que nascem com proximidades, mas que os próprios termos, como eles são pensados, já denotam outra configuração. Então, se na pós-colonialidade nós temos ainda essa dependência de pensadores europeus e por ele não denotar uma necessidade de ter no seu núcleo pensadores subalternos, não é isso que a gente vai ter agora na descolonialidade. E outra questão também da pós-colonialidade importante, né, que o Presley passou, é que as teorias que a pós-colonialidade se utiliza ainda são teorias eurocêntricas, né, europeias, produzidas pelo norte epistemológico. Aqui cabe uma distinção que é legal da gente pensar e ter no horizonte dos estudos decoloniais, que é a perspectiva dada pelo Boaventura de Souza Santos, de que pensar a epistemologia decolonial e assim, então, pensar o sul global e o norte global como dois polos epistemológicos distintos, urge que nós pensemos de maneira não territorial. Porque se nós pensamos aqui de maneira territorial, então todos aqueles que estão no norte, eles não são válidos para a nossa conceitualização. E norte aqui abarcando o eurocentrismo, inclusive Estados Unidos, né? Então, toda a produção estadunidense, toda a produção europeia, ela seria deixada de lado. Só que, por exemplo, o Boaventura de Souza Santos é um português, então isso já seria um problema. Wallenstein, por exemplo, é um estadunidense, então isso já seria um problema. Então, o que significa é que a produção decolonial ela precisa ser dentro de um giro epistemológico para o sul. E aí sim, então o sul global é epistêmico. É uma postura, decolonialidade é postura, é modo de compreensão de mundo e modo de produzir o conhecimento e de promover o diálogo, né, promover a ciência, etc. Com isso, a gente vai ter o grupo Modernidade e Decolonialidade, que é um grupo que reúne pensadores da América Latina, também dos Estados Unidos, para pensar a questão da América, e é um grupo que tem ali peruanos, argentinos, estadunidenses, como disse, outras nacionalidades, e que é um grupo que vai pensar as questões que nós estamos tratando aqui como próprias dele. E aí eles gestam o termo no meio, para o final dos anos 90, que é o termo descolonialidade, para dar a entender o quê? Que agora inicia-se um processo de emancipação do conhecimento. E com o processo de emancipação, a gente vai ter uma criação de novos saberes, uma valorização de saberes próprios, de saberes, vamos dizer assim, das comunidades primitivas, das comunidades que já estavam aqui em América. Então, uma emancipação daquilo que é produzido pela Europa e Estados Unidos. Esse pensamento, ele traz influências, eles não nascem do nada, né? Não é uma empreitada que eles têm assim com uma luz, de repente, uma iluminação, né? Mas ele nasce de algumas posturas, algumas percepções já feitas antes por outros pensadores, como, por exemplo, Frantz Fanon, né? Que escreve textos em perspectiva decolonial, sem mexer, por exemplo, com o termo. Outros ainda, que são o grupo de estudos latino-americanos dos Estados Unidos, como eu disse já anteriormente, da onde provém uma produção. Só que esse grupo de estudos dos Estados Unidos, ele é um grupo que o grupo Modernidade e Colonialidade rompem, eles se rompem. E se rompem por quê? Se rompem porque o grupo dos Estados Unidos ainda estava com perspectivas pós-coloniais, como o Presley estava colocando até agora. Então, o grupo Modernidade e Colonialidade ele não pode ser pós-colonial, ele tem que ser descolonial por razões epistemológicas. E também um grupo de estudos que tem um muito conhecido aqui no Brasil, o nome, né, de um grupo de estudos muito conhecido, o nome de um pensador
do grupo de estudos que eu estou dizendo é muito conhecido no Brasil, que é o OMIBABA, que é o grupo de estudos da Índia, que também estava pensando em perspectiva de sul global, de sul epistemológico. Então, o grupo Modernidade e Colonialidade, ele recebe várias influências para forjar o seu conceito de descolonialidade e poder pensar, assim, as diferenças com a epistemologia e poder propor ali as suas práticas. O problema é que, depois que esse conceito tomou sua forma, né, outros pensadores descoloniais foram pensando sobre o conceito. Até que Catherine Walsh, ela escreve pensando o conceito não mais como descolonial, mas como decolonial. E ela é uma linguista. Então, o que ela faz? Ela suprime o S de descolonialidade para decolonialidade. Com essa supressão do S, ela indica que o pensamento decolonial, ele não pode ser um pensamento que dê a entender na língua espanhola, mas também na língua portuguesa, um desmonte, um desfazer. Então, assim, esse prefixo do des pode dar a entender algo superado, algo já acabado, no sentido de que o colonialismo acabou e agora a gente vai viver a era da descolonialidade, porque não existe mais colonialismo. Então, ela indica que esse conceito de descolonialidade pode indicar esse tipo de postura. Então, ele pode trazer problemas para dentro da epistemologia, né, do pensamento. Então, ela propõe suprimir o S para ficar decolonialidade e mostrar uma ruptura, mas não uma ruptura para a criação de algo novo, e sim uma ruptura para a criação de uma nova perspectiva, de uma nova postura mais séria, que está em diálogo com a colonialidade. Quer dizer, então, o processo decolonial e a decolonialidade, ela está junto e na gestação com a colônia. O pensamento anti-imperialista, decolonial, ele está à medida em que o imperialismo está dado. Então, ele é contraponto. Ele tem que estar junto. Ele não pode estar depois. Então, essa é o motivo pela supressão do S e aí as perspectivas que dali derivam, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente vai pensar aqui agora vamos dizer assim, uma dialética, né? Uma antítese entre uma e outra, mas é numa postura em que uma necessita da outra, né? À medida em que até o Dussel coloca que o Dussel, depois outros pensadores como Mignolo, por exemplo, passam a afirmar de que o surgimento da modernidade e do capitalismo, como e do colonialismo, né, melhor dizendo ainda, como nós temos, o surgimento, ele surge com a criação da América, com o descobrimento da América e com o encobrimento do outro. Porque é a partir de América que começa um processo de colonização, como eu falava lá no início, né, com 1492, e esse processo de colonização da América passa a dar um outro status à Europa, e esse outro status à Europa cria, então, um novo conceito, a colonização e o modo de colonização. Só que aí a gente pode identificar, dentro da história da filosofia, dentro da história do pensamento ocidental, né, que vários pensadores eles já estavam sempre ali na retaguarda e mostrando, vamos dizer, uma resistência ao imperialismo, né? Então a gente tem durante a história essas perspectivas que também aparecem, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, Bartolomeu de Las Casas, que é um desses que foram representantes dessa parte, ou então outros mais recentes, inclusive, tipo Mahatma Gandhi, que faz que se levanta frente a um imperialismo. Então, existe, não só na história recente, mas como na história desde a constituição da colônia, do colonialismo e da modernidade, portanto, essa resistência, né? Eu acho que a gente consegue fechar aqui. Você pode falar rapidamente do neocolonialismo e aí a gente abre a palavra.
Tá. Interessante, Felipe, você falando assim, né? Que me parece assim, você não abre para nessa perspectiva decolonial, né? Se ela não se abre para um diálogo, então você acaba afirmando aquilo que você quer negar, né? Ou seja, afirmando aquilo que você quer esperar, no sentido de acabar negando o outro, acabar voltando na negação do outro, porque isso é uma coisa assim que é claro, não está resolvido assim na minha cabeça, assim. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar mesmo, dialogar, como que essa relação se dá. Por exemplo, como se dá uma relação, e se o Hugo quiser depois também comentar um pouco, numa relação de alteridade, como estabelecer uma relação com o opressor, entende? Isso é uma questão, eu acho, né? E eu não quero que você, me parece, a gente vai afirmando correntes e às vezes nós podemos até cair no maniqueísmo, né? Você pensa assim, você tem o processo, esse pensamento, né, que se preocupa com o diálogo decolonial, mas ao mesmo tempo você tem uma força antagônica, né? E essa força antagônica é o que nós podemos chamar então de neocolonial, né? Como dialogar, né, com o fascista, aquela ideia. Como dialogar com quem não se abre ao diálogo. Isso é uma questão que nós temos que ruminar, né, todos os dias. Então, nós podemos pensar essa força que eu estou falando antagônica, que me parece sempre quando algo se afirma, surge algo em negação, né? Então, o neocolonialismo seria uma negação desse pós-colonial, né? Seria uma forma de dar continuidade a uma colonização, mas de uma forma moderna, né? De uma forma de dominação mais moderna, que seriam, por exemplo, pelas vias política e econômica, né? Que de uma forma coercitiva alguns estados nacionais exercem sobre outros, né? E eu acho que nós podemos pensar, né, e que é muito presente nos dias atuais para pensar a neocolonialidade, é o neoliberalismo, né? Por exemplo, o neoliberalismo é um exemplo dessa forma de dominação e exploração, né, que vem de um discurso de liberdade financeira, né, e acaba criando um cenário de escassez, que o trabalhador ele se vê na necessidade de se tornar subalterno, mas não é consciente, isso que é o problema, né? Porque você cria um cenário de escassez, de necessidade, e você se submete a condições de trabalhos precárias. Isso é uma característica do neocolonialismo. Você não tem uma jornada de trabalho, você não tem um salário mínimo, né, digno, né, para se viver. Você tem que todo mês, então isso acaba deixando você em uma condição de dependência em escravidão. Então, o neoliberalismo seria uma dessas formas de neocolonialidade, né? Assim como também quando nós pensamos que nós vivemos num mundo globalizado e que necessita então de relações políticas e diplomáticas, e às vezes um apoio político ele muitas vezes ele é adquirido através de favores. Então se você não tem essa relação com um determinado país, os Estados Unidos, então você não ele pode criar, né, na economia um cenário em que leva a uma recessão econômica. Isso é muito presente na neocolonialidade pelas vias políticas e pelas vias da economia, né? Porque no neoliberalismo o mercado é que comanda tudo, e o mercado ele nunca visa o bem-estar social, né? O mercado é uma outra forma de dominação, ele só visa uma única coisa, que é o dinheiro. Gostaria de fazer uma citação para pensar essa questão da neocolonialidade, que é do Mizotsky, e que também está na nossa referência, se alguém quiser poder ler depois. Então, do ponto de vista epistemológico, neocolonialismo e extrativismo são expressões da colonialidade do poder.
A expressão colonialidade refere-se a estruturas de poder, controle e hegemonia que surgiram durante a época colonial e se estenderam à conquista das Américas até os dias atuais, né? Então, aquilo que eu estava falando desde o início, que parece que por trás de uma ruptura, sempre uma continuidade, né? E isso pensar a libertação no termo decolonial seria pensar, então, numa libertação completa, integral, né? De ruptura com essa continuidade de dominação. Os instrumentos da dominação, eles são destinados a alcançar a todos. E aí você tem instrumentos que podem ser a linguagem, as armas e, por fim, as máquinas. E elas se deixam alcançar por todos. É assim que o aspecto da racionalidade ainda continua se impondo da dominação, como um aspecto que é também distinto dela. Então, o neocolonialismo, ele pode ser definido como ainda como uma continuidade de processo de subalternização de estados nacionais, formalmente soberanos, ávidos por proporcionar condições jurídicas, políticas e administrativas para a extração de seus recursos naturais de empresas transnacionais. É o que eu estava falando, eu estava explicando. É de forma coercitiva, né? De formas indiretas, pelas vias da coerção, você mantém a colonialidade, a dependência. Então, nesse sentido, também se refere à eliminação das diversas formas de conhecimento e de vida das populações nativas, substituindo-os por modos de conhecer e de significado do dominador. Portanto, mesmo após o período da colonização, esta ainda continua de diferentes formas. Nesse sentido, a independência ainda não ocorreu de forma libertadora, pois o outro, o subalterno, permanece silenciado, enquanto a diferença, um outro modo de vida, né, o subalterno, aqueles que estão à margem, continuam a ser substituídos pelo pensamento do colonizador, dentro dessa expressão neocolonial. E uma construção do conhecimento que leva à libertação da subserviência e exploração deve estar com os pés no chão, para encontrar na própria experiência, nas próprias condições, os meios e as vias para a resistência. Então, o pensamento decolonial, um pensamento que afirma a diferença, deve levar, ao meu ver, em consideração essas condições. Bom, eu acho que eu me programei para falar até aqui e está aberto para discussão, né? Se alguém quiser comentar, falar. Agora gostaríamos de ouvi-los, né? Nós fizemos aqui uma exposição tentando mapear um pouco do pensamento filosófico até a construção de modernidade e depois fomos passando pelos conceitos. Espero que tenha ficado claro também, né? Palavra aberta. Eu acho que no chat tem o Gustavo, ele colocou uma questão. Aí eu não sei que contexto, né? Ele falou assim, se não se permite alteridade. Ele colocou essa questão quando você estava falando dos gregos, né? Sim. Acho que a gente não pode pensar alteridade lá nos gregos, mas se a gente pensar no conceito, sim, né? Imagino. Uhum. Não se permite a diferença, não se permite o outro, né? É aquilo que o Hugo falou na outra aula, né? Que o outro, ele é o bárbaro. E quando você fala que o outro é bárbaro, no sentido pejorativo da expressão da época, você se coloca acima. E a partir do momento que você se eleva, você não tem autoridade. A autoridade, ela requer também igualdade. Então você não tem... Autoridade, assim, para mim é um conceito, assim, não sei se o Hugo tá aí, que ele estuda bastante, né, esse conceito, mas é um conceito, assim, muito difícil de se pensar e de se viver, assim, se você levar em considerações as críticas.
não impossível, né? Porque muitas vezes um discurso de alteridade, ele só é um discurso que tem intenções ocultas, né? Intenções outras por trás, intenções egoísticas. Eu não sei se alguém vai querer problematizar alguma coisa, colocar alguma coisa. Perguntar, palavra aberta. Se não, o Hugo também tem uns recados a dar, né? A Cris. Cris? Sim, eu queria colocar algumas coisinhas sobretudo sobre uma diferenciação, para fazer uma diferenciação sobre essas duas escolas, né, que já são tratadas como escolas, que um é o estudo subalterno, né, vinculado a essa formação do pensamento pós-colonial, e o outro é o modernidade-colonialidade, né, que é pensado a partir da formação do grupo modernidade-colonialidade. Então, vocês já colocaram várias coisas, mas eu queria fazer essa distinção que eu acho que a Luciana Balestrin, né, no texto América Latina e o Giro Decolonial, ela faz essa distinção de uma forma bem clara para a gente conseguir pensar, por exemplo, quais são os limites também geopolíticos de cada uma dessas propostas epistemológicas, né? Que eu acho que isso vai ser muito importante também, Felipe Presley, para a gente pensar na próxima aula junto com o Roher, a ideia que cunhada pelo Aníbal Quijano de uma colonialidade do poder que a modernidade colonialidade vai levar para outros âmbitos além do poder, né? Que é a colonialidade do poder, do saber e do ser. Então, acho que é importante pensar que a formação do pós-colonial acontece aí entre os anos 1970 e 1971, com um grupo que é composto especialmente por autores da Índia e um autor da Palestina muito importante, que é o Eduardo Said, né, com um livro que é muito conhecido, que é o Orientalismo. E esse grupo dos estudos subalternos, eles têm referência, sobretudo, de 3 autores ocidentais, vamos pensar assim, né? Gramsci, Foucault e Derrida, né? Então, a Luciana Balestrin vai falar justamente que eles estão vinculados também com essa proposta ocidental desses autores, tanto que a lógica do que é o subalterno, eles vão trazer de Gramsci, se eu não me engano, é o Cadernos de Cárcere 13, que é a história dos grupos sociais subalternos, em que ele desenvolve mais sobre o que é essa categoria do subalterno, né? Então, é importante colocar que a preocupação dos pós-coloniais, sobretudo da Gayatri Spivak, do Homi Bhabha, do Ganadi Gurra e de um autor muito importante que é o Dipesh Chakrabarty, que escreve sobre que tem uma proposta que é provincializar a Europa. Isso surge aí entre os anos 70 e eles estão preocupados com o quê? Com esse processo de colonização e descolonização das colônias, tanto asiáticas quanto africanas, mas eles estão mais preocupados, que é um processo muito diferente do que os decoloniais vão tratar a partir dos anos 90, né? Então, por exemplo, uma autora que eu acho que é uma referência muito importante do pós-colonial, a Gayatri Spivak, que eu acho que o Presley já citou, que ela tem um texto que é Pode o Subalterno Falar? É uma pergunta, né? E é um texto muito citado para pensar o pós-colonial. Por quê? Porque é nesse momento que ela vai, através de perspectivas próprias da Índia, como a emulação das viúvas, ela vai tratar como que o Ocidente pensa a Índia e como que os subalternos, ou seja, esses sujeitos que não têm enunciação, ou seja, que não podem falar no sentido de ser escutados, ou no sentido do que ela chama de um status dialógico, que ela traz do Bakhtin. Ou seja, o que seria esse status dialógico? É quando o Bakhtin ele propõe que para que exista um diálogo é necessário que os dois que estejam em diálogo sejam sujeitos.
o que a Gayatri Spivak vai dizer é que o Ocidente ele criou lógicas, que eu acho que vocês trataram muito bem dentro da filosofia, de um sujeito e um objeto, em que esse que não é o Ocidente, ele é desprovido, eu não sei se desprovido, eu acho que é a palavra, de uma enunciação, ou seja, de ser percebido como sujeito, de falar no sentido de ser escutado, no sentido de ser tomado em conta, no sentido de construção de enunciado. Então, a Gayatri Spivak, em Pode Subalterno Falar, ela vai usar a emulação das viúvas e um processo da própria tia dela, que é crítica à emulação das viúvas, para dizer como que, quando a crítica vem do sul, dos espaços não hegemônicos, essa crítica ela não é escutada e ela só vai ser escutada a partir do momento em que os espaços hegemônicos, de alguma forma, começam a posicionar isso como algo crítico. Então, é interessante fazer essa divisão. O que acontece? Depois de 1970, também pensando nessa crítica que os pós-coloniais estão trazendo da Índia, sobretudo com a lógica de ser subalterno, com a crítica às universidades, né, porque os pós-coloniais fazem muita crítica às universidades, que têm uma estrutura extremamente ocidental de produção de conhecimento, inclusive as universidades que estão posicionadas em espaços não ocidentais. Então, um outro grupo vai ser formado na América Latina, pensando especificamente as condições de colonização que a América Latina passou. Esse grupo, ele vai ser colocado aí nos anos 90 como modernidade colonialidade, né? E aí, por que modernidade colonialidade? É importante colocar grandes referências desse grupo. Mignolo, Quijano, Nelson Maldonado Torres, né? Então, esses autores, eles vão propor que a modernidade, como o Presley já estava explicando que existe essa construção filosófica da modernidade, né? Mas essa modernidade, ela não está desvinculada da colonialidade. E eles vão fazer uma diferença muito importante, que é a diferença entre colonialismo e colonialidade. Isso vem muito forte do grupo decolonial. O que seria? O colonialismo seria essa instituição política que nós tivemos até o processo aí de 1822, né? Então, que nós somos dependentes de uma colônia, nós somos colônias dependentes de um outro espaço, né? Então, isso seria o colonialismo como instituição política. O que eles vão dizer? O colonialismo, ele faz, como o Presley colocou, surgir relações coloniais que sejam raciais, né? Sobretudo raciais na América Latina, porque a gente passa por um processo de escravização de corpos que são trazidos para os nossos territórios, a gente passa por um processo de exploração dos corpos indígenas, de comunidades indígenas, na Bolívia, o tributo indígena. Então, para entender também o processo de colonização da Bolívia e as críticas anticoloniais, tem uma autora muito importante que chama Silvia Rivera Cusicanqui, com textos muito interessantes para quem tiver interesse. Então, todos esses processos coloniais fazem com que, quando nós somos independentes, nos tornamos independentes politicamente, como instituição política, essas relações coloniais se mantêm. Então, relações raciais, o que depois, na próxima aula, eu acho que na próxima aula a gente vai tratar com o Rohrer, como que se desenvolve essa colonialidade, tanto nos âmbitos do poder, do saber e do ser. Então, o que acontece? O que eles vão dizer é que existia um discurso de que a modernidade ela estaria totalmente desvinculada com essa arcaica instituição do colonialismo. E o que eles vão mostrar é que não, é que a modernidade, para ela ser constituída, ela necessita de relações que são coloniais. O racismo, o patriarcado, num sentido de patriarcado com diferentes históricos, né, de produção desse patriarcado. Então, é isso que eles vão propor quando eles vinculam o que é modernidade com o que é colonialidade. E qual que é a genealogia do pensamento dos decoloniais? Enquanto que a genealogia histórica para pensar o pós-colonial é aí o século XVIII, XIX, com a colonização de Ásias e Áfricas, o que o decolonial vai pensar, assim como eu acho que o Felipe começou, né, situando que o Dussel também coloca, que a modernidade nasce em 1492, que eles vão colocar aí que também as relações de colonialidade e de colonialismo nascem
em 1492, junto com a produção da modernidade, que é uma proposta também do Marx, né? O Marx já vinha colocando que a modernidade ela nasce a partir desse período da colonização das Américas. Então, são dois processos de pensar a colonização muito diferentes. Um é a genealogia da Revolução Industrial, ou seja, aí o século XVIII, XIX, e outro é uma genealogia histórica de formação da colonização e da colonialidade a partir do Renascimento, 1492. A Balestrin ela faz essa divisão bem interessante para pensar também que são pensamentos que têm as mesmas inquietações, no sentido de ser anticolonial, ser contra as relações que a colonialidade sustenta, só que tem processos históricos distintos, o que vai definir também horizontes muito interessantes dessas duas propostas, né? Deixa eu ver... e aí tem uma coisa muito interessante, que os decoloniais, sobretudo, colocam. O pensamento decolonial, como uma epistemologia para eles, não surge com o movimento dos modernidade e colonialidade. Esse pensamento ele já surge com as resistências existentes na América Latina desde o processo de colonização. Então, um exemplo que o Mignolo ele tem um livro que chama A Ideia da América Latina, que é um livro muito interessante, muito criticado também pelos autores que vão prosseguir nessa lógica do decolonial e tentar pensar isso com as realidades da América Latina, mas ele coloca aqui a genealogia de referências dos decoloniais, ela é uma genealogia que surge aí desde os anos 1600, né? Com, por exemplo, autores como o Amon Poma de Ayala, que tem um livro que chama Nueva Crônica e Buen Gobierno, que é um livro muito interessante, que é de um indígena, quechua, que durante o processo de colonização do Peru, né, que a colônia do Peru contava tanto com o território da Bolívia quanto o território do Peru, ele constrói um texto para explicar para o rei da Espanha que os indígenas são tão humanos quanto os espanhóis e que por isso não têm que ser explorados, colonizados e mortos. Então, é um texto muito interessante que ele vincula tanto as mitologias e as ontologias, né, as formas de pensar e viver dos aimaras e quechuas com a história bíblica para mostrar como são parecidos, como tem relações muito parecidas. E também é um livro com diversas grafias, com tanto a palavra escrita, o quechua está envolvido com a aimara e alguns desenhos. O que o Mignolo vai falar? Ele vai falar que nesse momento em que o Amon Poma de Ayala está escrevendo em favor da própria epistemologia e da própria ontologia, ou seja, das formas de pensar e das formas de viver dos seus povos, contra a exploração, ele já está construindo um movimento que é um movimento decolonial. Esses autores também vão se pautar em Frantz Fanon, que é um autor muito importante nessa época, a partir de 1960, ele já é um autor muito importante, né, por pensar também esses processos de racialização, de colonização, sobretudo na Argélia. Então, eles vão trazer essas referências, tanto que tem uma edição do Pele Negra, Máscaras Brancas, que ela é totalmente comentada pelos pós-coloniais. Então, a gente percebe, o Aimé Césaire, alguém também colocou, o Gustavo também colocou nos comentários. Então, todos esses autores, eles são tomados como uma genealogia teórica que é muito anterior à formação da modernidade e colonialidade na América Latina, só que, ao mesmo tempo, são referências que ajudam a animar esse pensamento e essa crítica anticolonial. Então, eu só queria fazer mais ou menos essa diferença entre o pós-colonial e decolonial, no sentido de datas, né, porque eles estão pensando a partir de outros processos históricos, mas também no sentido de referentes e de horizontes que me parecem que são muito diferentes, ainda que tanto os que estão em Ásia e África, quanto os que estão em América Latina, estão pensando também nos processos de colonização, nos processos de hegemonias do Ocidente, né? Então, eu acho que é interessante fazer essa distinção. É só isso. Obrigado, Cris. Perfeita a colocação, né?
de quem está estudando também há bastante tempo, né, os temas. Alguém mais queria pôr alguma coisa? Comentários? Questões? Se não, eu vou pedir para o Hugo, se ele já conseguiu fazer a plataforma, quiser mostrar. Antes disso ainda, posso fazer alguns comentários aqui? Claro, Eles vão um pouco na linha do que a Cris está dizendo. E é importante a gente retomar, porque eu não vou tentar repetir o menos possível aqui algumas coisas que vocês já disseram, mas é importante retomar justamente que há aqui, né, uma história, né, do pensamento de resistência, né? Eu quero resumir assim, como pensamento de resistência. E a Cris falou que desde a invasão há esse pensamento, né? É muito legal quando a gente retoma o Inca Garcilaso de la Vega, por exemplo, quero citar aqui também, como personagem aí, né, de resistência, o próprio Bartolomé de las Casas, o Frei Montesinos, etc. Então, tem diversas perspectivas e já escritas, né, fora as que não foram escritas, né, que de alguma forma a gente toma contato, por exemplo, a partir da estética, né, algumas obras estéticas também que se rebelam contra. Então, quando a gente fala de pensamento descolonial, é um campo bastante amplo e complexo que a gente está entrando, e aí foi muito legal que vocês cobraram aí justamente essa questão da responsabilidade epistemológica, né? Do compromisso epistemológico e daí por diante, né? E aí eu quero trazer, não é como questão, mas uma coisa que a gente, para pensar mesmo, acho que até falei terça-feira, mas só para poder ressaltar, né? É interessante ver como, de alguma forma, esses temas têm tomado o tema do momento, né? Tem virado o tema do momento, etc, né? E muitas abordagens que são realizadas de forma totalmente descomprometida, totalmente responsável, e daí por diante, como se isso surgisse ontem, né? Como bem disse a Cris aqui, né? Se a gente pega a história do pensamento de libertação, por exemplo, na América Latina, ela data do começo do século XIX, né? As pessoas vão criticar, por exemplo, um pensamento de libertação muito situado na década de 60, em relação à ditadura militar, colocando a sua origem ali. E isso fica totalmente manco, né? Descomprometido, etc. Né? Então, é muito bacana essa retomada que a Cris fez. Eu achei legal, porque desde que houve a invasão, desde que começou a modernidade, há pensamento descolonial, porque a modernidade é a colonialidade, né? E isso é interessante aqui. Agora, essa questão semântica, né? Também é muito importante porque ela diferencia posturas epistemológicas e compromissos epistemológicos, né? Em que pese que, se a gente for... quando a gente começa a ler algumas coisas de várias vertentes, né? Não fica numa só, a gente vê que há um real compromisso, né? Há um real comprometimento mesmo, que muitas vezes e todos eles, sem sombra de dúvidas, inclusive o nosso, né? O meu, né? Tem muitas limitações, né? Muitas limitações que são limitações históricas e culturais situadas aí, né? Mas é legal a gente saber as diferenças para poder justamente diferenciar as epistemologias, para poder compreender ali, né? De onde estão pensando, como estão pensando, né? E para qual contexto estão pensando. É só um pouco isso mesmo. Em relação à plataforma, só para dar um aviso, todas e todos estão convidadas e convidados pelo e-mail. Algumas pessoas já estão entrando, já fizeram login, né? Eu arrumei aquela coisa lá. Agora a gente tem a pasta documentos e nela e nela estão todos os textos de aula e o link as aulas a gente vai subir no YouTube e vai colocar na pasta links. Querem que eu mostre para ficar mais factível? Talvez seja importante. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Muito rapidamente. Então aqui, né, lembrando aqui a página inicial. Ô Cris, eu acho que você não tinha entrado ainda quando eu falei. A gente teve um problema com o servidor, ó. Ainda não arrumou. Deixa eu mostrar aqui o servidor. Cadê? Quando eu estou mostrando assim, ele não vai para as outras abas, é isso? Enfim, tá aqui ainda, ó, erro 500, erro interno aqui. No servidor, a HostGator está tentando arrumar faz 3 dias e não nos deu uma resposta.
Aqui, isso. E aí a gente perdeu, então, mas seria esse CVA, deixa eu ver. Ainda não, já estava tudo pronto, o curso lá já estava todo, mas nós instalamos essa outra plataforma, é tão boa quanto o Moodle, né? E ela tem alguns bônus aqui, como a rede social, inclusive. Se vocês quiserem utilizar a rede social, é óbvio, está aberta, né? Pedir amizade, é uma rede social interna aí mesmo. Poderíamos começar algo aí, uma rede social do pensamento descolonial latino-americano, olha só. Então, fica a vontade da construção comunitária. E aí, então, a gente entra no curso aqui, né? A gente põe no curso. E aí, entrando no curso, deixa eu pôr visualização de aluno, que vai ser igual a maioria, isso. A gente tem essas pastas aqui, ó. Então, nos documentos, a gente já tem acesso aos textos, a lições aqui. A gente entra em lições, tem acesso aos textos dos encontros, né? 1, 2, 3, falta o 4, 5, 6, 7, 8, mas hoje ainda eu subo 4. Então, estão aqui todos eles. As aulas gravadas aqui dos nossos encontros, elas ficarão aqui, então, em links. Aqui haverá alguns links aqui, estarão aqui listados, né? E além disso, nós ainda temos algumas outras opções, né? Glossário, wiki, quem quiser participar, o chat, o fórum, fica bastante à vontade aí. São possibilidades, inclusive bloco de notas coletivo e daí por diante. Tem as questões individuais também, agenda pessoal, tudo isso. E nós divulgaremos também os outros cursos, os outros eventos da Analética por aqui mesmo, pela rede, em anúncios aqui, ó, para que todo mundo fique sabendo o que está rolando, tá bom? Acho que por hora é isso. Valeu, Felipe. Beleza, obrigado, Hugo. Bom, se alguém quer dizer mais alguma coisa? Tem alguma coisa a perguntar, acrescentar? Senão a gente fecha por aqui. Felipe, só agradecer mesmo a todo mundo, a contribuição da Crislin, a fala do Hugo também, a você. E isso que é interessante, né, esse encontro de perspectivas, né, é isso que vai criando conhecimento, né, vai construindo conhecimento, e essa é a proposta da Analética. Então, eu estou muito feliz mesmo, e eu gostaria de deixar aqui minha gratidão. Obrigado. Também agradeço a paciência de todos aqui por nos ouvir. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma com a reflexão. Agradeço as falas do Hugo, da Crislin, que foram muito pertinentes, né, para a gente continuar o pensamento a partir daqui, sobretudo de pessoas que vêm estudando já há bastante tempo a decolonialidade. Então, obrigado a todos e até a terça-feira, quando a gente vai se encontrar novamente, né? Isso aí, até lá, gente. Valeu. Até, abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.